para a torcida continuar acreditando e o que pode ser feito para mudar essa condição de que parece que toda vez que o Botafogo faz um 3-1, ele vai levar a virada. Parece que o time relaxa, desliga. É a impressão que passa, não estou acusando ninguém, mas é a impressão que passa para a torcida e passa também para a imprensa de maneira geral. Bom, boa noite. A torcida hoje ela teve o papel que ela sempre teve no Newton Santos, de apoiar, de incentivar a equipe, e isso foi ali até o final. De fato, mais uma noite de frustração, não apenas para o torcedor, mas especialmente para nós, né, jogadores, comissão. Nós não queríamos que isso tivesse acontecido. Como você falou, né, a equipe mais uma vez abriu um resultado ali que, para início de segundo tempo, era um resultado muito interessante, que era um 3-1, mas a partir do momento que nós acabamos ali tomando o gol, mais uma vez a questão emocional, né, ela veio a ser um ingrediente, né, nesse jogo. Infelizmente nós acabamos aí depois tomando mais 2 gols, mas continuar, né? Nós sabemos que não é tão simples, haja vista essas últimas derrotas que nós tivemos, mas ao mesmo tempo a situação ela ainda é totalmente numa situação que ela ainda depende muito de nós, e nós temos que agora buscar forças para esse jogo de domingo. Isso, mais do que questão técnica ou tática, a gente vê que o Botafogo ele está nitidamente abalado. Pelo que aconteceu contra o Palmeiras, no jogo de hoje também. Eu queria entender, hoje a gente ouviu nas arquibancadas também, torcedor xingando, chamando de time sem vergonha, até a cobrança também antes do último treino desse jogo. Eu queria entender como administrar essa questão emocional e como que foi a conversa hoje ali no vestiário, se de fato vocês acreditam realmente, mesmo com os outros times chegando, o Grêmio, o Palmeiras, o Flamengo e o Bragantino que vocês enfrentam no domingo. Por exemplo, em relação à última rodada, o que acontece é que agora o Grêmio ele se aproxima e entra, né, de fato aí mais para uma briga de título. O vestiário pós-jogo, óbvio que todos ali sentiram muito mais uma vez o jogo, e muito em razão até mesmo de situações do jogo que teve muito assim, talvez até um pouquinho mais de maturidade para o jogo, né? Foi que eu conversei com eles antes do jogo, né? Que nós comentamos ao final do jogo aqui contra o Vasco, né? De nós sermos competitivos. Eu acho que a gente hoje até competiu bem em relação a grande parte ali do jogo, mas faltou a maturidade muitas vezes numa situação que era lateral nosso, né? Num dos gols nós acabamos perdendo a bola, permitimos uma transição do adversário. O grande diferencial do jogo acabou sendo até o número de faltas que o Grêmio fez, e nós, no restante, o jogo ele foi equilibrado. Então, talvez para nós tenha faltado um pouquinho isso. Em algumas situações, fazer a falta tática, que não geraria uma situação ofensiva do adversário. Trabalharmos essa questão agora em 2 dias, mais recuperar e muito essa questão emocional, mental, para a gente poder ir a Bragança e mais uma vez para um jogo que ele tem muito caráter decisivo. Lúcio, boa noite. Boa noite. Eu fico pensando assim, às vezes, o futebol é meio que um cobertor curto, né? Você conserta de um lado e o outro acaba não indo muito bem. Essa equipe, ela tinha uma marca que era a defesa, né? A defesa sempre ia muito bem. E agora no retorno, de alguma maneira, gradativamente a gente tem observado que alguns setores não têm funcionado, jogadores que houve uma queda de rendimento. Você acha que de alguma maneira não faltou para esse segundo turno uma análise mais criteriosa para entender os desafios que o Botafogo ia enfrentar nesse segundo turno? E de repente, como até tinha sido prometido pelo próprio investidor, a chegada de jogadores para determinados setores que acabaram não chegando, chegou jovens que não estão sendo nem utilizados pela equipe.
Você acha que de alguma maneira, não só você, a diretoria, o próprio investidor, hoje falar para o torcedor, dizer ao torcedor, fazer uma análise de verdade da equipe e menos uma análise extra-campo, do que acontece fora do campo? Você acha que faltou uma análise mais criteriosa nesse sentido? Bom, uma equipe que fez o primeiro turno que fez, né, batendo todos os recordes, a tendência era você ter uma manutenção em relação à equipe, foi o que aconteceu, né, o clube não perdeu ninguém, e até pela postura, né, em termos de jogos, de resultados, o clube ele caminhou para ter uma sequência com o grupo que estava, né, aproveitou, e já foi falado isso, né, pelas próprias pessoas do clube, aproveitou o mercado e foi fazer contratações pontuais com jogadores jovens, como você mencionou, e que são jogadores que em breve vão estar tendo mais chance, porque nós fizemos um primeiro turno e assim, até pelo trabalho, tem que trazer o elogio principalmente para a nossa parte física e médica, que praticamente nós não perdemos jogadores. Então, uma equipe que quebra todos os recordes como quebra, a manutenção ela era natural. E, infelizmente, para nós, foi que o segundo turno, muitas outras equipes também melhoraram, souberam, né, claro, atuar contra o Botafogo. Nós, em diversos jogos, tentamos, né, ajustar principalmente essas situações, e hoje até foi um jogo que a gente pensou nesse sentido, né, pelo número de dias que teria de um jogo para outro, e são jogos decisivos, desgastantes. Então, nós tentamos, em relação a isso, trazer uma equipe que estava em condições de ser mais competitiva. E até determinado momento nós conseguimos. Então, eu não vejo assim que tenha tido nenhum problema, né, em relação a ter contratado ou não ter contratado, né? Porque foi um time que mostrou no campo, encaixou, né? Teve toda essa relação de ter feito esse primeiro turno e, infelizmente, ainda não conseguimos ter uma sequência melhor no segundo turno, e agora é uma reta final. São, para nós, 6 jogos, mas a competição tem mais 5. Então, tem muito de agora nós passarmos por cima disso tudo.